Aí, o que eu falei do tempo, né? Que eu citei até aquela gestante. Outras indicações aí que tem que ser bem fundamentadas, tá? O paciente, ele tem que entender isso. 5 anos de obesidade no mínimo. A inefetividade dos tratamentos clínicos, pelo menos 2 anos, tá? Tem que ter uma avaliação multidisciplinar, isso a gente frisa bem, e multidisciplinar não é só assim, eu passei na nutricionista, na psicóloga, não, tem toda uma cadeia aí, é endocrinologista, é um médico que vai cuidar da parte psiquiátrica, é o médico que vai cuidar da parte ginecológica, se for mulher, é o médico nutrólogo, é a psicologia, é a terapeuta ocupacional, é a fisioterapia, que é extremamente importante, até outros profissionais, por exemplo, esteticistas, tá? Que a gente vai ver depois que aí a cirurgia, assim, ela é um caminho, mas ela não vai ser a resolução de tudo, não, tá? E mais pra frente a gente vai citando. Idade entre 18 e 60 anos, tá? Pode fazer em adolescente, Sandra, o que você acha? Pode, tá? Assim, existe uma lacuna aí dos 15 anos aos 18, que existem algumas considerações onde a gente pode avaliar esse adolescente. Não vou me estender porque não é o intuito da aula hoje, teria que ter uma aula só sobre adolescente, mas é possível, tá? Mas são outras indicações, são outras classificações. E IMC abaixo de 35, não, tá? Nós vamos, aí só se tiver alguma comorbidade muito, muito importante, tá? Então o paciente tem que entender isso, tá? Esse, na verdade, é o mindset que a gente pede para o paciente. Se ele não tiver, isso leva tempo, na verdade. Você passar por uma equipe multidisciplinar grande que vai avaliar bem esse paciente, tanto da parte mental, parte emocional, parte física, isso leva um certo tempo. Então, entre o vou fazer, eu tenho indicação da cirurgia bariátrica e a realização efetiva, tem um limbo aí grande, onde a gente vai, às vezes, observar algumas coisas que, a princípio, até pode ser que aquele paciente ele tem indicação em tudo, e com o passar do tempo, a gente vai ver que não era bem assim, e, infelizmente, às vezes, a cirurgia ela deve ser contraindicada. Paciente, a pessoa que pensa, que quer, eu penso em fazer, o meu médico indicou, tenho medo, ou eu tenho que ter essa consciência que obesidade é uma doença crônica, tá? Como toda doença crônica, ela tem controle, mas ela não tem cura, tá? A obesidade, ela é multifatorial, ela é causada... Aí é uma aula inteira para falar também das causas da obesidade. Mas o que acontece? Uma vez o paciente obeso, mesmo que ele tenha feito uma cirurgia bariátrica, mesmo que ele tenha feito uma dieta que ele perdeu 30 quilos, enfim, ele sempre vai ser obeso. Isso eu explico muito para os meus pacientes, porque toda aquela microbiota intestinal, todo o metabolismo, ele altera. E às vezes ele não volta a ser como se ele tivesse sem o excesso de peso. Então a gente, é aquela velha coisa, mas eu emagreci e tal, consegui, comi um pouquinho, nossa, eu comi um pouco a mais, pum, eu engordo um monte de quilos em pouco tempo. É verdade, né? Então isso tem que ser muito claro, tá? Obesidade, gente, infelizmente, por isso que eu bato muito na tecla. Já tem uns 12 anos aí que eu comecei na área de... 12, 13 anos na área de nutrologia, principalmente começando com crianças por conta da minha primeira especialidade, eu bato na tecla da prevenção. E a prevenção não é desde bebê, desde criança. A prevenção é desde gestante, é lá quando o bebê tá lá no útero da mãe, tá? Conscientizar vocês que estão assistindo, que tem esse pensamento, ou tem essa ideia, ou essa vontade de fazer a cirurgia bariátrica, da consciência, tá? Então a cirurgia bariátrica, ela não é o fim, acabou o tratamento, ela é só apenas o caminho, é o caminho do controle, tá? Porque o tratamento, vou tratar, acabou, não existe. Uma vez obeso, você sempre vai ser obeso. Embora você possa estar e deva estar, e queremos que esteja no peso normal, tá bom? Mudanças de hábitos. Mas a minha genética não favorece, mas o meu pai e minha mãe são obesos, mas ok, a gente sabe que tem uma tendência genética, a gente tem mais aí de 300 pares de genes aí envolvidos na obesidade, mas a gente vive num ambiente obesogênico, né? Então, assim, infelizmente,
A tecnologia, até eu estou falando com vocês, isso é muito legal, a gente atinge um monte de gente através de um vídeo, de uma aula online, mas isso fez com que as pessoas também ficassem muito em casa, muito paradas, muito sedentárias, coisa que não existia há décadas aí atrás, poucas décadas, nem são tantas décadas assim, mas não existia todo esse arsenal tecnológico, né? Então as pessoas se movimentavam mais, as crianças se movimentavam muito mais. Hoje a criança fica no tablet, no celular, o dia inteiro. Então, tem que mudar o hábito, tanto o hábito alimentar. Ah, então eu vou fazer bariátrica, não vou fazer mais dieta. Sinto te informar, mas negativo. Então, se você pensa assim, você não está apto ainda para uma cirurgia bariátrica, tá? Mudanças de novos hábitos, inclusive de dieta também. E o controle a longo prazo, é o que eu falei lá no início. É assim, 1 ano da cirurgia, os pacientes esquecem o segmento. Aí dá 3, 4, 5 anos, começa a reganhar o peso, começa a correr atrás. Aí a gente vai ver, tem tanta coisa a ser corrigida, é tanto fator nutricional alterado, que não vale a pena, tá bom? Bom, casos em que a cirurgia precisa ser excluída ou adiada, aqui não tem jeito. Psicose, comportamento suicida, bulimia, que são as alterações aí todas psiquiátricas, tá? Dependências de drogas ou de álcool, isso é muito importante. Porque o que acontece? Às vezes, com a restrição da cirurgia bariátrica, do pós-bariátrico, a pessoa que já tem uma tendência aí para o álcool, ela acaba trocando tudo pelo álcool, tá? Então, e os pacientes são fogo, porque às vezes eles mentem nos questionários, e aí é a esposa, ou é a filho, é mãe, enfim, que acaba nos contando que aquela pessoa realmente faz já um uso importante de álcool. Desajuste familiar, não preciso falar, não adianta, se está com a família toda desajustada, a dieta ela tem que ser tem que ser muito compartilhada, mas no sentido assim, a pessoa, os familiares, as pessoas que moram junto com o pós-bariátrico, tem que estar envolvido nisso e tem que ajudar nesse sentido, né?